Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor. Mais uma manhã aqui no nosso devocional para a glória e honra de Deus. A nossa referência bíblica está em Lucas 6, somente o versículo de número 37, e a palavra de Deus diz: Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, soltai e soltar-vos-ão. Uma passagem poderosíssima, Jesus proferindo ali o Sermão da Montanha. Um grande número de multidão ali, estava lotado de pessoas, os discípulos também já estavam ali. A gente não vai conseguir desbravar aqui, desmembrar toda a passagem, mas se você tiver tempo, leia Lucas 6, o Sermão da Montanha começa a partir do 17, mas se você tiver tempo, leia desde o início. Mas o que o Espírito Santo ele coloca para nós no dia de hoje é isso: não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, soltai e soltar-vos-ão. Porque é muito comum a gente ver oração de pedindo para Deus ter misericórdia dos nossos, da nossa família, da nossa parentela, dos nossos amigos. E não que nós não devamos fazer isso, não, devemos sim fazer isso. Mas o que a palavra de Deus aqui nos ensina é para os nossos opressores, para os nossos adversários, para os nossos inimigos, porque a nossa luta não é contra a carne e nem sangue, a nossa luta é contra os principados e as potestades que habitam, nas hostes malignas, aquilo que tem infligido a nossa vida, que tem utilizado pessoas. E é muito comum a gente ver a oração de misericórdia para os nossos, para Deus ter misericórdia, para Deus guardar. Não que não devamos fazer, como eu já disse, devemos sim, sempre deixar nas mãos do Senhor e crendo que Ele está operando em nosso favor, porque Ele está operando em nosso favor. Mas é comum a gente ver oração de justiça na vida do vizinho, na vida da outra pessoa, para Deus entrar com justiça. Deus, não faça isso. Não julgue também, não aponte o dedo para julgar o pecado do teu semelhante. Não aponte o dedo para julgar a vida do teu semelhante, porque a Bíblia diz: não julgueis e não sereis julgados, porque quando a gente julga, na mesma medida abrimos brecha para o inimigo apontar e julgar a nossa vida. Então a Bíblia aqui, Jesus está ensinando isso: não julga, porque tu não serás julgado. Não julgueis e não sereis julgados, porque quando nós julgamos, na mesma medida nós seremos julgados. E não condena, não lança palavra de maldição, não lança palavra de morte, não lança palavra de condenação, porque diz: não condeneis e não sereis condenados, soltai e soltar-vos-ão. Abre mão do que está te prendendo, abre mão do que não está te deixando seguir, porque na mesma medida que tu solta, te solta também para você seguir, para você caminhar com o Senhor. Então lembre no dia de hoje: não julgueis, para que também não sejais julgados. Que Deus te abençoe, meu amado. Não condeneis e não sereis condenados. Soltai e soltar-vos-ão. Lembre-se isso no dia de hoje: não julgueis para não seres julgados. Um dia de bênção, um dia de vitória, em nome de Jesus.